Então, é nessa perspectiva aí. Então, veja, aí o texto ele perde aderência com o diálogo, porque o diálogo é exatamente característica de uma relação para com o outro, estando ambos presentes, corpos presentes. Eu tenho a pergunta e a resposta. E a leitura não, a leitura é uma construção. Então, como é que eu faço para conseguir essa referência? Então, a referência aqui, o Riquet pergunta: o que entendemos nós por relação referencial ou função referencial? Então, num primeiro momento, ele diz: isto, ao dirigir-se a um outro locutor, o sujeito do discurso diz alguma coisa sobre alguma coisa, isto de que ele fala é o referente do seu discurso. Esta função referencial é, como se sabe, produzida pela frase, que é a primeira e a mais simples unidade do discurso. É a frase que tem por mira dizer alguma coisa de verdadeiro ou alguma coisa do real, pelo menos no discurso declarativo. Veja, esse livro aqui é que eu quero colocar a importância também, esse livro aqui de Riquet, de 1886. Então, nesse período aqui, eu percebo que o Riquet não está querendo discutir sobre a questão do referente. A questão da referência, do referente, ou referencial, da função referencial, ele discute lá em 1975, quando ele faz a metáfora viva, que é o que eu vou fazer um percurso de 1986 para 1975, que é onde lá ele vai discutir em metáfora viva exatamente com os filósofos analíticos, e principalmente com o Dr. Frege, né? Que tem uma discussão mais sistemática sobre a questão referencial. Então, como eu falei anteriormente, ele funda a filosofia analítica, a filosofia da linguagem, principalmente, a filosofia da matemática também, e daí tem toda uma abertura para a criação da grande área que hoje nós conhecemos como filosofia analítica, né? Que abrange uma grande área da filosofia. Então, nessa época aqui, o Riquet estava querendo entender o texto. Então, essa referência, veja, nessa perspectiva, e ainda numa perspectiva estruturalista, nós temos como primeira unidade do discurso a frase. Então, a frase é que se refere a alguma coisa, e é a frase que eu posso declarar um determinado valor. Né? E a frase aponta para o mundo circundante do sujeito. Mas e na linguagem? Como é fora do discurso declarativo? Então, aí fora do discurso declarativo, no lugar exatamente em que o texto ocupa o lugar da fala, a referência, quando o locutor ocupa o lugar da fala, o locutor, no caso aqui, se refere ao texto, o locutor do texto, não do corpo que fala, do sujeito que fala. Né? Então, nessa troca da fala, os locutores estão presentes um ao outro, mas também estão a situação, a ambiência, o meio circunstancial do discurso. É em relação a esse meio circunstancial que o discurso é plenamente significante, o remeter para a realidade. Remeter para a realidade que pode ser mostrada em torno dos locutores, em torno da própria instância do discurso. Então, quem está em minha volta? O Riquet diz que a linguagem ela conseguiu criar, se equipar de
termos linguísticos, como os demonstrativos, os advérbios de tempo, de lugar, os pronomes pessoais, os tempos do verbo e todos os indicadores chamados deíticos ou ostensivo, que servem para fixar o discurso na realidade circunstancial que rodeia a instância do discurso. Então, eu conto com essas instâncias de discurso, né? Com isso que está na gramática, essas instituições do discurso, como os pronomes pessoais, para me falarem da realidade que diria se eu tivesse numa ambiência de diálogo, numa ambiência de fala. Então, a linguagem, ela, ela possibilita com que o leitor ou o locutor ele crie, mediante a linguagem, um meio circunstancial que rodeia o discurso. O que seria, o que ocuparia o lugar da fala num ambiente empírico, que eu tenho a árvore, eu tenho o banco da praça, eu tenho casal de namorado. Então, tudo isso que eu teria numa realidade empírica, a linguagem me possibilita também, além da linguagem, me possibilitar referir esse ambiente empírico, fazendo quase com uma adesão desses termos, como os demonstrativos e os advérbios de tempo, a situação em que se passa, né? A linguagem também apresenta isso. Mas a grande questão que vai se apresentar, pessoal, que eu já vou adiantando um pouco aqui, é que no texto, se a referência conta com recursos linguísticos que possibilitam construir uma realidade circundante, essa referência também que aponta para essa realidade circundante, ela aponta para a própria linguagem, ao momento em que a própria linguagem se torna a referência. Então, percebendo? Quando, por exemplo, né, claro que há imaginação, mas quando nós lemos uma ficção, um livro de ficção, né, nós criamos a imagem do que é passado pela linguagem, dos recursos linguísticos que o autor utiliza na construção de uma ambiência. Então, nesse momento aí, a referência está apontando para a própria linguagem. O ambiente criado é um ambiente linguístico, não é um ambiente empírico. É um ambiente linguístico que me dá a possibilidade de criar uma imagem. E essa imagem vai ser a própria referência encontrada no seio da linguagem. Estão percebendo qual é a questão da referência? Do deslocamento que há da referência entre as palavras, no caso, os deíticos, se referirem propriamente a entes empíricos e também os próprios deíticos se referirem a uma ambiência linguística, em que se formula uma imagem e que essa imagem, essa ambiência linguística se torna a minha própria referência.
E dessa perspectiva que eu acho interessante que o Riquet coloca em relação ao texto. Então, o que ele diz? Segundo Riquet, a linguagem está bem equipada para assegurar essa fixação. Bom, isso aqui eu já li. Assim, na fala viva, o sentido ideal se diz inclina-se para a referência real, a saber, sobre aquilo que se fala. No limite, essa referência real tende a confundir-se com uma outra designação ostensiva em que a fala se junta ao gesto de mostrar, ao fazer ver. O sentido morre na referência e esta na exibição. O que ele está querendo dizer? Ora, se no diálogo com o outro me aponta o local onde se encontra o banco da praça e o casal de namorado, numa ambiência empírica, né, eu tenho aí o gesto como exibição. Já isso sendo contado no texto, eu não tenho o gesto como exibição, mas eu tenho o deítico, que me ajuda a formular uma imagem. Então, eu não tenho a referência empírica, mas eu tenho a referência da própria imagem, que é criada pela própria linguagem. Então, a referência está no próprio seio da linguagem que cria a imagem. Né? Aí que eu achei interessante, porque, veja, nesse texto, o Riquet não está querendo bem discutir a questão da referência. Ele coloca essa questão exatamente no momento em que se desenlaça o texto propriamente da designação da fala, quando, pela leitura, quando eu tenho diante de mim não o sujeito locutor, mas o texto. O texto diante de mim, o livro. Né? O sujeito está imerso ali no livro, naquelas palavras do livro. Aquele sujeito não está fisicamente diante de mim. Então, quando o texto ocupa o lugar da fala, é exatamente aí que vai se dar a questão. Segundo Riquet, o movimento da referência para a exibição é interceptado, ao mesmo tempo que o diálogo é interrompido pelo texto. É nesse momento de desenlace. Né? O outro não é o outro fisicamente, o outro é o texto. Então, pergunta-se, perde-se a referência, já que eu não tenho o outro diante de mim, esse outro sendo um objeto qualquer, né? Não. A referência está na linguagem do texto, interior ao texto. E quer diz, o texto, vemo-lo, não é sem referência. A tarefa da leitura, enquanto interpretação, será precisamente a de efetuar a referência. Aí vem exatamente ao encontro do que o Vanderlei falou. Está entendendo? Né? Quer dizer, da referência enquanto construção. Eu, enquanto leitora, é que vou construir essa referência que o texto, porque veja o que o Riquet fala. O texto, ele diz que há quase um mundo do texto. Né? Nós temos tanto texto, eu acho que aí o Riquet ele não fala explicitamente, mas ele está discursando, ele está conversando com o pessoal da teoria do discurso. O que o pessoal da teoria do discurso diz? Que nenhum texto é original em relação àquilo que foi dito, porque sempre o que se diz é in media res. Ou isso já foi dito por alguém de outra forma,
ou será dito por alguém sobre outra forma. O caso é que aquilo que está sendo dito está entrelaçado a uma corrente do dizer. Está entendendo? É como se essa corrente do dizer tivesse que ser construída na medida em que eu vou fazendo relações e diferenças entre textos, né? Entre o texto de Riquet e um texto de história, por exemplo. Entre o texto de Riquet e um texto de literatura, por exemplo. Ou entre o texto de Riquet e outro texto de filosofia, como do Gadamer, que é do Gadamer. Né? Na questão que eu acho que eles comungam da mesma ideia, só me parece que no final que não, que é da fusão de horizontes, nessa fusão de horizontes. Né? Só que Riquet me parece que depois se torna a crítica. Né? A partir daí, o leitor passa a ter o seu próprio ponto de vista crítico daquela fusão de horizonte que fez. Então, eu não tenho tete a tete o autor, eu tenho o texto. Mas aí, diferente de Gadamer, o texto vai passar por uma subjetividade. Né? O texto vai passar por uma subjetividade, por uma tradição, aí em Gadamer, por uma tradição. Em Riquet também. Riquet, lá em Tempo e Narrativa, ele fala de sedimentação, que tem o mesmo sentido de tradição. Então, quer dizer, o texto ocupa essa teia, que ele chama, eu não sei se é nesse slide aqui, o quase mundo do texto ou literatura. Então, essa relação com o texto, essa relação de texto a texto, gera o quase mundo dos textos, ou literatura, onde o autor não está presente ali. Né? Sou eu que estou presente ali. E que faço essas relações, identificações, ou encontro ou não problema. A menina estava colocando ainda há pouco, a Antônia, que ela não conseguia encontrar um problema no Riquet. Onde encontrar esse problema no Riquet? Olha, Antônia, eu também tive essa mesma dificuldade de encontrar um problema no Riquet. A minha questão, eu encontrei o problema em mim. E a resposta é em Riquet. Em mim, que eu digo, em tudo que eu sabia da filosofia, para onde eu queria ir para a filosofia. Por exemplo, eu queria entender a formulação de um texto ficcional, de uma narrativa mais ficcional. E encontrei em Riquet a resposta. Está entendendo? E lendo agora novamente do texto à ação, nessa questão que ele coloca da relação do texto a texto, que gera o quase texto, e aí vamos ser nós que vamos construir essa referência, que ainda há pouco o Vanderlei chamou de referenciação, né? Que eu percebo agora, depois que o Vanderlei falou, claramente isso. Realmente, nós construímos um mundo de quase textos. Imagina todos os textos que nós lemos. Tem textos que a gente nem se lembra mais, mas que marcaram a gente em alguma coisa. Né? Então, ele diz, essa é a transformação que afeta o próprio discurso. Quando o movimento da referência para a exibição se encontra interceptado pelo texto, as palavras deixam de se debater face às coisas. As palavras escritas tornam-se palavras para si mesmas. Isso é porque eu tenho ainda, nesse livro de 86,
do texto à ação, na tradução portuguesa. Mas eu tenho a tradução francesa, eu fui ver também o original que eu tenho em francês, o original não, uma tradução que eu tenho em francês também é de 86. Então, eu não sei se é realmente a data de lançamento original da obra, mas pelo menos no português de Portugal foi. E nessa edição francesa também é. Então, aqui que eu achei interessante é quando a referência deixa de se reportar ao mundo circundante, ao mundo empírico circundante, e nós criamos, com todos os textos, com tudo que funda um texto, um quase-mundo, que nós chamamos de literatura, independentemente de que seja de ficção ou não. Apesar de que eu defenda de que o termo literatura deveria ser utilizada apenas para prosa de ficção. Mas aí já é outra história, já é outra corrente, né? Aqui, literatura está sendo usada para o conjunto de determinadas obras que uma ciência ou um conhecimento tem de teorias a respeito daquele seu objeto em estudo, em situação, né? Então, bem aí, né, voltando, porque aqui nós já vamos partir para a metáfora viva, bem aqui. Ah, não, é aqui, acho que é. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, é aqui, exatamente aqui. É aqui que eu fiquei sobre a pergunta sobre o que é o texto. O Riquet vai estudar duas posições que ele coloca logo no início da pergunta sobre o que é o texto, que é a posição de explicar e interpretar. Ele não vai entrar na questão propriamente da referenciação, até porque ele já tratou disso em Metáfora Viva, que é onde realmente ele entra nessa questão. Inclusive de conversa com os linguistas e filósofos da linguagem. E que eu começo a abordar aqui, né? Que eu começo a abordar aqui em 75, no estudo 7º, metáfora e referência. Antes, ele estudou o sentido, que são duas condições ligadas, inclusive o Frege tem um artigo chamado Sentido e Referência, e é sobre esse artigo, em Metáfora Viva, que o Riquet vai se ater no debate para com Frege, né? Mas ele começa dizendo no estudo 7º, que ele denomina de metáfora e referência, já em Metáfora Viva. Riquet avisa que, com essa questão, se atravessa o limiar do sentido para a referência do discurso e pergunta: mas a questão tem ela mesma um sentido? Deixa eu ver qual é a questão. É o que importa estabelecer antes. Deixa eu ver se eu coloquei a questão. Sim, a questão é o que é a referência. Aí ele coloca que tem duas perspectivas, semânticas e hermenêutica. A perspectiva semântica concerne a entidade de discurso, a ordem da frase, né? É aquela primeira perspectiva que eu coloquei a vocês, da declaração, né? A declaração dita numa determinada árvore. Isto é uma árvore. Eu declaro alguma coisa de alguém, sobre alguém sendo alguma coisa. E aí vai me levar para um juízo de valor quanto a ser verdade
ou falsidade, no caso da semântica. Por quê? Porque a semântica aponta diretamente para o sentido, um sentido que já lhe é dado pelo signo. E a segunda perspectiva se refere à hermenêutica, que diz-se das entidades de maior dimensão que a frase. É nesse nível que o problema toma toda a sua dimensão. Estão entendendo? Aí já não é mais o sentido da frase, já é o sentido do texto. Aí se diz a própria questão da referência ou da referenciação, como mais contemporaneamente é chamada, é uma construção. É o leitor, no ato da leitura, diante de como ele coloca aquele texto que está lendo, diante de uma tradição que se refere àquele texto, como é que ele constrói a referência daquele texto. Então, os postulados da referência vai ser em relação a essa construção. E ele fala do sentido da referência. E requer parte da questão em Frege, que faz, porque, veja, qual é a questão em Frege que o requer parte? Da questão de que o Frege se refere que a referência só diz respeito ao mundo empírico, ao mundo natural. Então, sendo assim, só teria referência às ciências naturais, porque as ciências naturais apontam exatamente para o mundo empírico, que é a diferença ostensiva. Agora, vejam, se lá na frente o Riquet diz, lá em 86, ele vai dizer que a referência aponta para o mesmo texto, aqui em 73, no caso do próprio texto, Riquet diz que a referência não se reporta tão somente ao mundo empírico, ao mundo das ciências naturais, mas se reportaria ao próprio mundo literário, inclusive o mundo da narrativa da ficção, da literatura da ficção. E ele dá como exemplo a frase que está no Ulisses, de Ulisses, que está na Ilíada, de Ulisses. Ulisses despertou dormindo. Então, que é a mesma frase que o Riquet fala, Ulisses despertou em Ítaca adormecido. A mesma frase que o Frege fala. O Frege diz, olha, essa frase não tem referência, tem sentido, mas não tem referência, porque Ulisses não existe enquanto corpo físico. E o Riquet diz, não existe. Por isso que o Riquet não discute em 83 sobre a referência, porque ele já discutiu isso em 73, né? Quando ele diz que o sentido é construído pelo próprio texto. Então, Riquet diz, a conexão é de tal modo que ao signo corresponde um sentido determinado, ou que corresponde uma referência determinada, enquanto uma referência pode corresponder em vários sentidos. É o outro exemplo que Frege diz, que tanto a referência é empírica, como é no caso que ele dá o exemplo de Vênus, que de manhã Vênus é vista como uma estrela da manhã, e à noite Vênus é vista como estrela da noite. Vênus teria o mesmo signo, a mesma referência, que é o planeta Vênus, mas teria sentidos diferentes. E o Riquet diz, na literatura, na ficção, nós podemos encontrar o sentido no próprio texto. O próprio texto pode ter, sim, sentidos diferentes. A referência abre para vários sentidos, abre para a possibilidade de vários sentidos. Ela é aberta.
Mas a referência não é só empírica. A referência, ela se encontra também no próprio texto. Então, ele diz: a ausência de uma relação termo a termo entre sentido e referência é característica das línguas comuns e distingue de um sistema de signos perfeitos, como a lógica, como é no caso em que Frege vai se referir. Então, pessoal, eu fiquei até aqui.